É possível ser feliz trabalhando no serviço público? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo nos treinamentos e programas que eu ministro para órgãos públicos. E a resposta para ela vai te surpreender. E não é sobre você ter uma remuneração melhor, você esperar que o sistema mude ou você ficar só tendo pensamento positivo. A resposta para ela é baseada em ciências, com ferramentas práticas e poderosas para te ajudar a ser uma pessoa, ser um servidor mais feliz. Olá, o meu nome é Emerson Camelli, eu sou treinador corporativo, especialista em treinamento e programas para órgãos públicos. Eu já ministrei treinamentos e palestras para mais de 10.000 pessoas em dezenas e dezenas de órgãos públicos em todo o Brasil. Eu fui servidor público municipal e federal por mais de 8 anos, sou professor da Escola Nacional de Administração Pública e também de um MBA na área de Gestão e Liderança exclusivo para servidores públicos. Eu vivi na pele o que é ser servidor público e também a minha experiência como treinador me possibilitou a ter um contato com dezenas de gestores públicos. Então eu trago toda essa experiência aqui para você. E antes da gente continuar, deixa eu tentar adivinhar o que que você pode estar pensando. Ah, Emerson, mas você não conhece a minha realidade. Aqui a nossa remuneração realmente é muito baixa. Aqui o nosso chefe, ele é impossível. Aqui o público que a gente atende realmente é muito estressado e a gente tem muita dificuldade. Eu sei de tudo isso, eu sei que a sua vida não é fácil, mas é exatamente por isso que o que eu vou trazer aqui para você agora é baseado em ciência. O que quer dizer isso? Todo esse método que eu vou trazer, ele foi desenvolvido a partir de dezenas e dezenas de pesquisas que estudaram milhares de pessoas em todo o mundo. E sim, se você fizer aquilo que eu vou passar para você, você tem uma possibilidade muito grande de ser uma pessoa mais feliz e ser um servidor mais feliz no seu trabalho. A primeira questão que a gente tem que levar em conta é que algumas pesquisas concluíram que a felicidade ela tem 3 componentes. O primeiro componente é o componente genético, então sim, algumas pessoas geneticamente são, são construídas, são mais preparadas para serem felizes, elas produzem neurotransmissores e hormônios que estão mais relacionados à felicidade. Então esse é um ponto, a parte genética. Emerson, mas eu não fui aquela pessoa, não sou aquela pessoa geneticamente privilegiada. Aí é que entram os 2 outros componentes. O segundo componente são as circunstâncias, circunstâncias onde você vive, onde você trabalha, as pessoas que você se relaciona. E o terceiro componente é o seu comportamento, é como você vê as circunstâncias, como você percebe as coisas que acontecem com você. Agora a questão principal é a seguinte, enquanto a parte genética representa os 50% da sua felicidade, as circunstâncias representam apenas 10%. E os seus comportamentos, como você vê aquilo que acontece com você, representa 40%. Então isso quer dizer o quê? Você tem em suas mãos um poder enorme para sim você ser uma pessoa mais feliz. E é exatamente por isso que você já deve ter vivenciado isso ou até percebido, que algumas pessoas que têm muito pouco são mais felizes, a pessoa não tem dinheiro, a pessoa não tem um trabalho tão bom, a pessoa tem poucos recursos, a pessoa tem mais dificuldades na vida, mas você percebe que ela é mais feliz, enquanto outras pessoas têm mais dinheiro, têm saúde, têm relacionamentos e mesmo assim elas parecem que não são tão felizes. Por quê? Porque grande parte da sua felicidade está, sim, na maneira como o seu cérebro funciona. E é isso que a gente vai trabalhar nos próximos minutos. O nome desse método chama-se método PERMA. E esse PERMA vem de 5 letras, que são as iniciais de algumas palavras em inglês. Eu vou explicar para você o que significa cada uma dessas letras, e você pode aí já pegar um papel e uma caneta para você ir anotando, porque eu vou te explicar o que significa e já como que você pode utilizar cada uma dessas letras, cada uma dessas etapas, vamos dizer assim, para você ser uma pessoa mais feliz no seu trabalho. A letra P vem de
positive emotions ou emoções positivas. E no método PERMA, os cientistas descobriram que quando você tem mais emoções positivas, você é uma pessoa mais feliz. Que tipo de emoções positivas? Alegria, gratidão, esperança, orgulho, contemplação, qualquer emoção que te traga alguma coisa positiva. Qual que é o grande problema? O nosso cérebro, no passar dos anos, ele tem um viés de negatividade. Tá, ele foi construído para ver tudo aquilo que é negativo. Por que isso? Para que a gente conseguisse sobreviver. Então imagine nossos ancestrais, lá na selva, de repente tinha um animal perigoso, tinha um inimigo, e ele tinha que ficar o tempo todo olhando para um lado e para o outro, para ver se tinha alguma coisa que poderia matá-lo ou feri-lo. Isso fez com que o cérebro fosse sendo construído com esse viés, sempre procurando alguma coisa que podia dar errado. A gente tem esse mesmo cérebro, exatamente por isso que, vamos dizer que no seu dia a dia você atende aí 20 pessoas e todas essas pessoas, o atendimento é muito bom e elogiam o seu atendimento. Aí, de repente, uma pessoa, você tem algum problema, a pessoa se estressa e não gosta do seu atendimento. O que que acontece? Você automaticamente esquece os 20 atendimentos bons e você foca somente naquele ruim. Puxa vida, que droga! O meu dia foi uma porcaria por causa desse atendimento. É assim que acontece, o teu cérebro, ele tá treinado para focar naquilo que é negativo e dar mais valor para aquilo que é negativo. Quando você começa a vivenciar e a perceber mais essas emoções positivas, você está fazendo o quê? Treinando o seu cérebro para focar mais no positivo. Não quer dizer de maneira alguma que você tem que começar a olhar o mundo como se fosse tudo às mil maravilhas, é deixar de lado as questões negativas e os problemas. Não é isso. Mas sim que você pode também perceber, começar a perceber situações positivas que você não percebia antes. Eu vou te passar agora 3 estratégias para você começar a aplicar ainda hoje, no máximo amanhã, no seu trabalho, para você perceber e vivenciar mais emoções positivas. Primeira estratégia, você fazer um diário de emoções positivas e vai ser o seguinte, no final do seu dia de trabalho, quando você parou de trabalhar, eu quero que você anote nesse diário uma coisa positiva que aconteceu nesse dia. Uma coisa só, não precisa ser mais de uma coisa positiva. Foi um atendimento bacana que você fez, foi um trabalho difícil que você conseguiu resolver, foi um elogio que você teve. Então, você vai deixar de lado tudo aquilo que pode ter acontecido de negativo e vai focar nessa única coisa. E você vai fazer isso todos os dias. Depois de 30 dias que você anotou, eu quero que você perceba como que está o seu cérebro. Se você já não começou a verificar mais, a perceber mais aquilo de positivo que acontece com você. Então, é basicamente essa estratégia. Todo dia, anote uma coisa positiva que aconteceu com você. A segunda estratégia é a pausa de 10 segundos. Então, você vai fazer o seguinte: todos os dias, sempre que você fizer alguma coisa bacana, uma coisa que você gostou, então você ajudou um colega, você resolveu um problema no seu trabalho, você ajudou um cidadão, você conseguiu, destravar aquele processo que estava parado. Assim que você fizer isso, você vai parar por 10 segundos e refletir sobre essa situação. Você vai vivenciar esse momento, tá? Por 10 segundos, apenas 10 segundos. Por que que isso é importante? Porque geralmente a gente está no automático. E quando uma coisa dessa acontece, você nem percebe, você nem sente aquilo, você nem vivencia. Então o que você vai fazer agora é dar um tempinho, 10 segundos, para vivenciar, para sentir aquela emoção boa de você ter atingido o objetivo, de você ter feito um bom atendimento, de você ter ajudado alguém ou de você ter até mesmo se ajudado. Então, pare por 10 segundos e vivencie essa emoção. A terceira estratégia eu chamo de reunião de vitórias. O que que você vai fazer? Se você tem uma equipe, você vai uma vez por semana se reunir com essa equipe,
talvez por 10, 15 minutos no máximo. E basicamente o que que cada pessoa da equipe vai fazer? Vai trazer uma vitória que teve durante a semana. Uma vitória. Novamente, as situações podem ser aquelas que eu já citei. Você pode falar sobre um processo difícil, você pode falar sobre um atendimento que, poxa, foi muito bacana que você fez, sobre um elogio que você recebeu, sobre um processo que você destravou, enfim, sobre uma vitória que você teve aquela semana. Você pode inclusive pegar alguma coisa do seu diário, de alguma, né, de alguma anotação que você teve. O que que é importante a gente destacar aqui? Geralmente a gente faz reuniões por quê? Por causa de problemas que a gente tem. No máximo, há algum alinhamento que não é um problema. Mas a gente nunca faz reunião para falar de coisa boa, ou pouquíssimas reuniões são efetivamente para falar de coisas boas. Então o que você e sua equipe vão começar a fazer agora é ter um tempinho durante a semana para falar somente de coisas boas. Cada um traz uma vitória que teve durante a semana. Coloque isso na sua equipe, implante isso na sua equipe e você vai ver como a energia do time começa a mudar. A segunda letra do modelo PERMA é o E, que vem de engagement ou engajamento. E o que que é engajamento? Engajamento é o seguinte, você lembra daqueles momentos em que você estava fazendo alguma coisa e que você está totalmente concentrado, você está totalmente focado, você sente que você é um desafio que você tem que fazer, então não é algo que é muito fácil, mas também não é muito difícil a ponto de você desistir, então não é fácil a ponto de você ficar com tédio, nem difícil a ponto de você desistir. Você está tão focado naquilo que você não vê o tempo passar. Às vezes uma pessoa te chama e você nem escuta. Então, quando você está engajado em algo, é isso que você sente, tá? É uma conexão total com a atividade que você está fazendo e que os cientistas chamam de estado de fluxo ou estado de flow, que você entra naquele fluxo e que você nem percebe mais nada. A consequência de você entrar nesse estado é que quando ele termina, você se sente mais energizado, você sente que você conquistou algo, você se sente bem. Como é que você pode aplicar isso no seu dia a dia, no seu trabalho? Primeira coisa, você precisa identificar as suas forças. Então, você é uma pessoa boa com números, boa com atendimento de pessoas, você é bom em organizar as coisas, você é bom na comunicação. O que que você faz bem e que te traz satisfação? E aí perceba durante o dia o quanto você aplica isso que você faz bem. O que eu geralmente percebo é que grande parte dos servidores, executam atividades que não estão relacionados com as suas forças. E aí aquilo acaba sendo um tédio para a pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa, um servidor que está trabalhando no atendimento, então ele tem que ficar o tempo todo conversando ali com outras pessoas, mas a grande força dele, aquilo que realmente ele faz muito bem e ele até gosta de fazer são cálculos, são trabalhar com planilhas, é organizar tudo. E também o contrário pode acontecer. Um servidor que ele gosta muito de se comunicar, ele gosta de se conectar com pessoas, ele tá lá fechado numa sala trabalhando só com números. Então essa é a primeira questão. "Poxa, Emerson, mas como é que eu vou mudar? Às vezes não tem como mudar no meu trabalho, não tem como mudar de setor". Bom, você pode começar a pensar alternativas para realmente mudar de setor, se for o caso, mas você pode perceber as situações em que você usa mais as suas forças. Então, comece a utilizar mais aquilo que é uma força sua, que é algo que você sente que você faz bem e que você entra nesse estado de fluxo no seu dia a dia sempre que possível. Nossa, eu consegui identificar que no meu trabalho não tem nada que eu faça que eu entre nesse estado de fluxo. Ok, então uma das coisas que você efetivamente deve procurar fazer é tentar mudar de setor, tentar mudar, se for o caso, até de organização, porque senão você pode entrar naquele estado de praticamente virar um zumbi,
que você só vai para o trabalho, é um tédio total para você e depois você só vai para casa e você está lá totalmente por causa do dinheiro. Mas, antes de fazer isso, assista o vídeo todo, procure, talvez outras situações aqui que você pode incluir no seu trabalho, para ter mais emoções positivas e para ter mais engajamento, tá bom? Qual a primeira estratégia que você pode adotar para buscar mais situações que você entre em estado de fluxo? Faça da mesma maneira que você fez o diário de emoções positivas, faça um diário de atividades que você se sente mais energizado. Então, durante o teu dia a dia, durante a semana, o que que você fez que te deixou mais energizado, que você saiu e ficou: "Nossa, que legal que é isso daqui", e que você fez que sugou mais as tuas energias. Aí você vai ter uma clareza daquilo que te proporciona mais energia e daquilo que te suga mais energia. Converse com a sua chefia, vendo a possibilidade de você ter mais atividades que te tragam mais energia. Converse com colegas também, verificando se vocês podem trocar algumas funções. De repente, se você é uma pessoa mais comunicativa, e gostaria de se comunicar mais, talvez tenha um colega que é menos comunicativo e o trabalho dele exige que ele tenha que fazer mais atendimento ao público. Então vocês podem trocar algumas atividades também. Eh, Pergunte, né, converse com as pessoas, você vai se surpreender quantas pessoas, estariam talvez interessadas em fazer aquilo que você faz e não gosta muito, e ela faz algo que te energiza e que você gostaria de fazer e vocês podem trocar. Então essa é a primeira estratégia, fazer essa auditoria daquilo que te energiza e que não energiza e conversar com a sua chefia e colegas se existe a possibilidade de trocar algumas tarefas. A estratégia 2 eu chamo de gamificar o chato. Então, você tem que também que aceitar a realidade. Você não vai trabalhar somente naquilo que você gosta. Principalmente se você está dentro do serviço público, você sabe que tem muita burocracia, que tem um monte de atividades que você não vai ver sentido nenhum naquilo. Eu já desenvolvi várias atividades que a única função era cumprir uma legislação. Ela não produzia nada, não trazia benefício nenhum para os servidores e nem para a organização, mas era um negócio chato pra caramba, mas você tinha que cumprir simplesmente porque uma lei dizia que aquilo tinha que ser feito. Então, muito provavelmente você também já fez ou faz alguma atividade chata desse jeito. O que que você pode fazer para tornar isso menos chato e até mais agradável? Gamificar. Como assim gamificar? Trazer situações de jogos para aquelas atividades. Então, um exemplo, eu analiso processos, então eu vou analisar, 10 processos por dia. E se eu bater essa meta, eu vou me dar alguma coisa que eu gosto, eu vou comer uma maçã, ou eu vou comer um chocolate. Essa de chocolate é boa, mas cuidado para não comer muito chocolate. Então, dê a você mesmo uma recompensa. "Ah, agora eu vou diminuir o tempo que eu faço esses processos. Agora eu vou começar a fazer uma atividade cada vez mais difícil." Então, a ideia é você pegar algo maçante, algo que sempre se repete, que, não, que nunca vai ter fim, e você colocar estruturas de jogos. Pensa nos jogos aí que você já joga, tipo, que tem pontuação, que tem regras. Traga algumas dessas regras para o seu trabalho e comece a vivenciar isso. Uma coisa que é bem bacana também que você pode fazer é, se você tiver algum colega, vocês criarem um tipo de competição, mas uma competição, assim, bacana. "Ah, olha, quem, fizer mais processos, quem fizer isso no menor tempo, quem terminar, sei lá, paga o almoço para o outro", entendeu. Então, pode parecer bobagem, mas o teu cérebro ele tem algumas maneiras de funcionar e quando você faz a gamificação, você está ativando alguns neurotransmissores que tornam aquilo mais interessante e assim você, deixa de ver aquela situação, aquele processo como algo tão chato. Vamos agora para a terceira letra do PERMA, o R de relationship ou relacionamento. Você se sente sozinho muitas vezes no seu trabalho ou até fora dele?
Você sente que você, não tem alguém com quem você pode contar para desabafar, para falar sobre as suas frustrações? Se sim, primeiro, você não está sozinho então. Então pare de se sentir sozinho, porque existe sim uma certa epidemia de solidão, não só no trabalho, mas no mundo todo. As pessoas estão ficando cada vez mais sozinhas, cada vez com mais dificuldade de fazer amizades, de terem bons relacionamentos. Isso acontece por vários fatores, as próprias redes sociais, por incrível que pareça, ajudam isso, não existe mais aquele contato, pessoal, e isso pode atrapalhar muito sim a sua felicidade, porque os relacionamentos são responsáveis, são os grandes responsáveis, talvez os maiores responsáveis pela felicidade das pessoas, porque nós somos seres sociais. Então, várias pesquisas indicam que pessoas mais felizes têm bons relacionamentos, relacionamentos, duradouros e sólidos construídos por muito tempo. Então, se você não tira tempo para desenvolver bons relacionamentos no seu trabalho, na sua vida como um todo, mas principalmente no seu trabalho, você não sente, talvez você não sinta que aquele trabalho te traga tanta satisfação, tanto prazer. Eu já vi também pesquisas que indicam que um dos maiores preditores de satisfação no trabalho e que indica que as pessoas têm uma tendência menor de deixar aquele trabalho são as boas relações, são as pessoas construírem amizades dentro do trabalho. Então, tire um pouco de tempo para focar nas suas realizações não, nos seus relacionamentos. Como é que você pode fazer isso? Você pode, por exemplo, estipular que você vai ter um café semanal com 2 ou 3 colegas. Então marque um dia, convide 2 ou 3 colegas para baterem papo, mas a ideia não é falar de trabalho, é vocês se conhecerem mais, falar sobre a vida, falar sobre a família, falar sobre o de interessante que vocês estão fazendo. Se você quiser, vocês podem até combinar para ter um tema sobre, o que vocês vão falar naquele café, porque senão vocês acabem começando a conversar sobre trabalho. A ideia aqui é não falar sobre trabalho. Então marque um lugar bacana, convide esses 2 ou 3 colegas e falem sobre a vida, falem sobre esporte, falem sobre hobbies, qualquer coisa que seja positivo e que traga boas lembranças e boas emoções para vocês. Outra coisa que você pode fazer é oferecer ajuda, mesmo antes de que alguém peça ajuda. Então, pergunte se teu colega está precisando de alguma coisa, se tem como você ajudar, se coloque à disposição. Isso cria conexões genuínas e fortalece, com certeza, o ambiente, fortalece aquele clima de coleguismo e até mesmo de surgir algumas boas amizades. Uma outra coisa que eu acho muito importante que você pode fazer, e eu fiz isso quando eu era servidor público, é você não tratar os processos, não tratar o cidadão, não tratar o colega, sei lá, como um número, como um processo, tratar como pessoa. Então, quando você recebe um processo, não é o processo número 42.529, é o processo da Maria da Silva, que está buscando a sua aposentadoria, que está buscando a sua licença, que está tentando ter uma retribuição, e aumentar a sua remuneração. Então, quando você olha um processo como uma pessoa ou como pessoas também, uma licitação, por exemplo, você não está, simplesmente, trabalhando numa licitação para construir um ginásio de esportes, você está trabalhando numa licitação para construir um ginásio de esportes que vai propiciar que dezenas, centenas de estudantes desenvolvam novas habilidades, que tenham uma condição física melhor. Então perceba que qualquer coisa que você faz sempre tem pessoas envolvidas. Então comece a ter essa visão mais de pessoas e menos de processos. Isso também melhora a sua visão do mundo e faz com que você crie conexões e relacionamentos melhores.
Vamos à próxima letra do PERMA, que é o M. O M vem de meaning, e meaning aqui significa propósito, significa significado. Então, meaning quer dizer o propósito, o significado. E quando a gente fala em propósito, é o porquê você faz aquilo que você faz. E aqui tem algo muito importante que eu sei que acontece com grande parte dos servidores, que se tornam servidores públicos somente por causa de 2 coisas: remuneração e estabilidade. Eu não vou te dizer se é a maioria, mas se não for a maioria, é um número enorme de servidores públicos que são atraídos somente porque tem uma remuneração boa no cargo que ele está prestando serviço público e porque ele vai ser estável, não vai mais correr o risco de ser mandado embora. Isso eu sei que são atrativos que muitos cargos no serviço público têm, que inicialmente parece que são as melhores coisas que o serviço público pode te oferecer, mas eu também sei, tanto por estudo quanto por vivência, que isso não mantém você satisfeito dentro do serviço público. Chega uma hora que você se acostuma com a sua remuneração, chega uma hora que você se acostuma com a estabilidade e aquilo não tem mais diferença nenhuma ou faz pouca diferença para a maior parte dos servidores. Não quer dizer que isso não seja bom e não quer dizer que não faça diferença. Quer dizer sim que se você focar somente nisso, chega uma hora que não vai mais fazer tanta diferença. E aí o que que acontece? Você vai ficar lá somente pela remuneração e pela estabilidade, e você não vai ver mais prazer nenhum no seu trabalho, você não vai ver mais satisfação nenhuma no seu trabalho, e muitas pessoas até adoecem por causa disso. Então, novamente, não é que isso não sejam coisas boas, mas isso não são, não é algo sustentável. Então, por isso que você tem que sempre buscar identificar o seu propósito, por que que você está ali, quem você ajuda. Tá, o que que faz você acordar todas as manhãs, além da sua remuneração e, da sua estabilidade, né, do seu cargo no serviço público? Qual é o seu propósito? Como é que você pode, se você nunca pensou nisso, como é que você pode, usar mais o propósito para ser uma pessoa mais feliz? Primeira coisa que você pode fazer é fazer a sua declaração de propósito. Você pode pegar uma folha ou no computador e escrever: "Meu trabalho importa porque", e esse porquê não é o porque eu preciso pagar minhas contas, porque eu preciso sustentar minha família, porque eu tenho que fazer planilha. Não importa qual seja o seu trabalho, ele sempre tem um propósito maior. Então, se você trabalha no financeiro, não é porque você tem que aprovar as despesas. Não, é porque cada despesa que você aprova, ela vai ajudar a construção de um hospital, ela vai ajudar a compra de medicamentos que vão salvar vidas. Se você tem algumas profissões que é muito mais fácil de você ver isso, então se você é professor, você sabe que você está ali ajudando a construir o futuro de muitas pessoas. Se você está na área de saúde, fica muito fácil, você está na linha de frente, também está ajudando talvez a salvar vidas ou melhorar vidas. Mas eu sei que tem profissões, eu sei que tem cargos mais administrativos que você pode não ver, tão claramente isso, por isso é interessante você fazer a sua declaração de propósito. Eu, como trabalhei em uma instituição, de educação, eu vi que muitas vezes os servidores administrativos não tinham noção da importância do trabalho deles. Então, aquele servidor que trabalhava lá na área financeira, basicamente, ele poderia achar que ele estava ali simplesmente, aprovando ou negando alguma verba ou fazendo a folha de pagamento girar, folha de pagamento, né, ser paga. Só que pensa o seguinte, se esse servidor não fizer tudo certinho e a folha de pagamento não for paga, numa instituição de ensino, os professores não irão receber. Os professores não recebendo, eles podem até fazer greve para o ensino de acontecer, os alunos serão prejudicados, etc. Então, a importância dentro de uma instituição de ensino que um servidor administrativo tem na educação, ela é tão importante quanto a de um professor que está lá na ponta, porque é por causa desse administrativo que o professor vai receber o salário, que o professor vai ter a sala
bem organizada, que vai chegar ali, vai ter com o que escrever no quadro, que a sala vai estar limpa, etc, que vai ter os materiais, etc, etc, etc. Então, se você trabalha numa profissão dessas que você não vê tão claramente o seu propósito, faça esse exercício e escreva sua declaração de propósito. Outra coisa importante que você pode fazer é alinhar o seu trabalho com os seus valores. Com o que você se importa? Com a saúde, com a educação, com a justiça? Então, tente identificar dentro do seu trabalho alguma coisa que você pode fazer para ajudar essas áreas, para ajudar os seus valores. E se no seu trabalho especificamente você não tiver isso, você pode buscar dentro do seu órgão ou até de outros órgãos, alguns projetos que você pode, se incluir para trabalhar com isso. Então, um exemplo, eu quando eu trabalhei num órgão, eu trabalhava no setor, fazia um trabalho mais administrativo dentro da área de gestão de pessoas. Mas eu gostava muito de ensinar, eu gostava muito de desenvolver pessoas, e eu percebi que eu não efetivamente queria ser um professor da instituição. Que eu comecei a fazer? Eu comecei então a criar programas de desenvolvimento de pessoas para ajudar a desenvolver os servidores. Então eu criei um programa que se chamava Crescer Servidor, em que eu desenvolvi e ministrei treinamento de inteligência emocional, de liderança, felicidade no trabalho, trabalho com propósito. E eu ia em vários setores e em várias unidades da onde eu trabalhava, ministrando treinamentos e palestras sobre esses assuntos. Eu ganhava mais para fazer isso? Não, eu ganhava o meu salário ali só como servidor administrativo. Mas isso era algo que me trouxe muito crescimento pessoal e profissional. Na verdade, os 2 se completaram, mas o profissional para mim foi até maior, porque hoje eu posso dizer que eu faço o que eu faço, o meu trabalho ele vem, desse momento que eu vivenciei dentro do órgão. Aí eu comecei a administrar treinamentos, na ENAP, depois para vários outros órgãos, e aí chegou o momento que eu pedi minha exoneração no serviço público, mas perceba que eu fui vivenciando o meu propósito lá dentro do serviço público, uma das coisas que eu gostava de fazer dentro e agora hoje eu faço isso, mesmo não sendo mais um servidor público efetivo. Então, comece a procurar coisas no seu trabalho, na sua organização ou até mesmo fora delas, em que estão alinhadas com os seus valores e que vão te trazer mais propósito. A próxima letra do PERMA é o A, e o A vem de accomplishment ou realizações. E esse realmente é um grande problema que eu senti e vejo que muitos servidores sentem dentro, dos órgãos públicos, porque existem processos que não têm fim, existem trabalhos que nunca terminam, e você muitas vezes tem aquela percepção de que a coisa não anda. Tem a burocracia que realmente faz com que muitas coisas não andem, que te trava muito, mas o que eu percebo trazendo aí para as questões que você pode gerenciar, sem pensar em mudar todo o sistema, é fazer pequenas mudanças, é você trazer isso um pouco mais para você. Como isso, Emerson? Então vai aqui a primeira coisa que você já pode fazer para sentir que as coisas estão andando, para sentir mais realizado, sentir essas realizações. Entenda que o ser humano ele precisa sentir que está avançando. Quando você sente que está estabilizado, aquilo começa a te dar uma sensação de tédio. Como é que você pode fazer isso então? Como é que você pode mudar um pouco a maneira com que você vê o seu trabalho e na prática trazer mais realizações? Então, primeiro, estabeleça micrometas. Lembra quando eu falei lá da gamificação? Quando você estabelece metas dentro do seu trabalho, você sente que você completou uma parte do trabalho. Então, vamos dizer que você faz em média, você analisa em média 50 processos, seja lá do que for, durante a semana. Mas você não faz nem ideia que você analisa isso. Então, o que que acontece? Toda a semana chega processo, você analisa processo. Chega processo, você analisa processo. A tua vida é, chegar processo, analisar processo. A partir do momento em que você estabelecer alguma meta de fazer 50 processos durante a semana,
Então vamos dizer que a sua média eram 50 processos. Você coloca uma meta, é interessante colocar uma meta às vezes um pouquinho maior, 55, vamos dizer. O que acontece quando você estabelece a meta e você realiza a meta? Você sente que você fez uma entrega. Nossa, eu bati a meta, eu evoluí. E vamos dizer que você não consiga bater a meta. Poxa, eu não consegui bater a meta. O que será que eu poderia melhorar em mim, melhorar no meu trabalho? O que será que eu poderia aprender para chegar, para bater a meta? Então você vai buscar alguma coisa para se desenvolver e aí você também vai sentir que você está avançando. Então, novamente, gente, o ser humano, ele é um ser social, um ser racional, um ser emocional, um ser que precisa de desafios, um ser que vive em um mundo e que nós temos muitos padrões, muitas coisas que se repetem, e você precisa de certos eventos para funcionar melhor. Você precisa de certos rituais para funcionar melhor, para o teu cérebro funcionar melhor. Então, o mesmo trabalho que é feito de maneira contínua, sem nunca ter meta, sem nunca ter objetivos, sem nunca ter nada, parece uma coisa chata. Quando você coloca essas micrometas, esses micro-objetivos, você sente que você está avançando. E aí você sente novas realizações no seu trabalho, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E é exatamente por isso que vem aqui a minha segunda dica para você, na letra de realizações, na letra de realizações, que é você procurar se desenvolver. Uma das coisas que mais mata a motivação no setor público é o servidor quando ele sente que ele já dominou o trabalho dele, aí ele se acomoda, e aí ele percebe que como ele tem estabilidade e ele não pode ser mandado embora por baixo desempenho, ele acaba se acomodando e acaba, com isso, tendo o baixo desempenho e o trabalho dele muitas vezes acaba ficando chato, acaba ficando, maçante e isso vira um ciclo, tá. Então quanto menos você se desenvolve, mais seu trabalho fica chato, aí fica chato, você quer se desenvolver menos, e aí a única coisa que o servidor faz é esperar para se aposentar. Eu particularmente acho isso terrível, porque você vai estar jogando fora a maior parte da sua vida ali num trabalho que não tem significado para você, que é uma coisa chata, só para você se aposentar depois, e eu já vi servidor que fez isso e 6 meses depois que se aposentou acabou falecendo, então acho que não foi uma jogada muito boa, mas a questão aqui é o seguinte, é você procurar se desenvolver. Então, aprenda um software novo, aprenda uma língua nova, se for o caso, faça uma outra especialização. Se você nunca procurou cursos e treinamento para ter desenvolvimento pessoal, comece a fazer isso, que você vai ver a grande transformação que você vai ter na sua vida. Então, traga o desenvolvimento para a sua vida. Não espere que a organização que você está ofereça isso para você, vai atrás, vai buscar. Muitas organizações elas têm até verba para os servidores se desenvolverem, e essas verbas muitas vezes não são usadas. Então, se tiver verba, busque, se a organização, se o órgão, te possibilitar, ok, bacana, vá, absorva isso, participe, mas se não, vá atrás de você mesmo, a vida é sua. Entendeu? A vida é sua, a vida profissional é sua e a vida pessoal é sua. Não terceirize o seu desenvolvimento. E finalmente a última letra do PERMA, que é a letra H. A letra H vem de health, que significa saúde. E isso é algo muito importante, porque a gente tem praticamente uma epidemia, né, de servidores públicos que são afastados do trabalho por causa de problemas de saúde físico e principalmente saúde mental, e isso geralmente não é levado muito a sério, e acaba prejudicando o servidor, acaba prejudicando o órgão público e acaba prejudicando a sociedade. Então, quantos servidores você conhece que muitas vezes acabam trabalhando no almoço, acabam levando trabalho para casa, acabam não descansando, acabam não tendo momento de lazer,
e acabam muitas vezes, por causa disso, entrando num estado ruim de saúde, tendo problemas físicos, problemas, emocionais, até mesmo entrando num estado de burnout. Eu percebo que muitos órgãos, apesar de existirem alguns movimentos, alguns programas que ajudam isso, grande parte dos órgãos, não tem algo estruturado nesse sentido. Então, novamente, eu vejo que, se você é servidor, você está me ouvindo agora, é a sua vida que é mais importante de tudo. Nenhum tipo de trabalho vai ser mais importante que a sua vida, mesmo a importância do trabalho no serviço público. E para que você desenvolva um bom trabalho, você tem que estar bem de saúde. Então, o que que você precisa fazer? Primeira coisa, os pilares, basicamente são 4 pilares, da saúde que você tem que cuidar. Primeiro, sono, você tem que ter uma qualidade do sono boa, então você precisa dormir pelo menos 7 a 8 horas por semana não, por dia, né, por noite, melhor dizendo, 7 a 8 horas por noite e acordar de maneira descansada. Então se você tem muitos problemas de insônia, procure um médico para verificar o que que pode estar acontecendo com você. Talvez apenas alguns ajustes no seu dia a dia já vai melhorar a sua qualidade do sono. Segundo fator, atividade física. Você precisa fazer atividade física. O corpo humano não foi feito para ficar parado. Atividade física não é somente um esporte, é você se mexer, é você caminhar de um lado para o outro quando você precisar, é você subir uma escada. Mas sim, eu recomendo que você faça algum esporte. E pode ser a caminhada, pode ser andar de bicicleta, pode ser musculação, que é fundamental, principalmente depois dos 40 anos. Pode ser uma atividade, um futebol, um vôlei, pode ser uma dança, enfim, não faltam atividades físicas. Não tem como você dizer que você, não gosta de fazer atividade física, sendo que você não experimentou todas que existem. Então, assim, se você não gosta é porque você realmente nunca fez e não sentiu os benefícios. Depois que você começar a fazer durante algum tempo, você vai ver que você não consegue mais ficar sem, porque os benefícios são você sente os benefícios. Então, atividade física é importante. Terceiro pilar, alimentação. Procure ter uma alimentação saudável e equilibrada. Não vou falar aqui sobre o que você tem que comer ou não, porque você já deve saber, mas o que que é uma alimentação saudável e equilibrada? É uma alimentação que tem um pouco de tudo, um pouco de proteína, um pouco de, né, de vegetais, frutas, bastante água. Ah, eu posso comer pizza? Pode. Ah, eu posso comer pizza todo dia? Não. Eu posso comer hambúrguer? Pode. Eu posso comer todo dia? Não. Então a grande questão é essa: tudo aquilo que você vê que é muito saboroso, que é muito gorduroso, que é muito gostoso, são coisas para você comer de vez em quando, não é para você fazer disso a sua base de alimentação. Se você tem dúvida, procura um nutricionista que ele vai te ajudar, que ele vai ajudar você a construir, né, um bom cardápio e você vai se alimentar melhor comendo aquilo que você gosta. Uma vez eu fui numa nutricionista e eu queria mudar um pouco a minha alimentação, melhorar um pouco. Cara, e basicamente ela só me deu coisas, assim, que eu nem conhecia e eu brinco assim, só me deu alpiste para comer. Eu nunca mais voltei nessa nutricionista e eu nunca fui comer aquilo que ela tinha falado. Eu fui depois numa outra nutricionista que ela, assim, examinou tudo aquilo que eu comia e o que eu gostava, o que eu não gostava, e falou: "Olha, isso aqui é gostoso, mas pode ser prejudicial, então come, sei lá, uma vez por semana. Isso daqui é bacana, isso aqui você pode comer todo dia. Isso daqui, sei lá, ó, isso aqui evite o máximo que para você agora é prejudicial". Então aí sim, eu cortei algumas coisas, outras coisas eu diminuí bastante, e aí sim, tive uma alimentação mais saudável. E o quarto pilar é a gestão do estresse. Então é fundamental você ter esse quarto pilar da saúde, a gestão do estresse. Faça co estresse você vai ter estresse, não tem como você não ter estresse no seu trabalho, na tua vida pessoal. O que você tem que aprender é gerenciar o estresse. Como? Praticando esporte, tendo um hobby, fazendo meditação, enfim, existe uma infinidade de maneiras que você pode que podem ajudar você a gerenciar o estresse. Tem gente que
que diminui o estresse, por exemplo, com um livro. Então você tem que descobrir aquilo que ajuda você a aliviar o seu estresse e introduza isso, que seja uma rotina no seu dia a dia. Outras 2 coisas que são bem fáceis que você pode fazer para diminuir o seu estresse. Primeiro, é determinar pausas durante o dia a dia no seu trabalho, durante o seu dia de trabalho. Então, uma pausa de 5, 10 minutos para tomar um cafezinho. Cada 2 horas de trabalho ali, tá? 1 hora de trabalho, uns 5 minutinhos, entendeu? Ou umas 2 horas, uns 10 minutinhos, levanta um pouco, dá uma olhada, né, se for o caso, se tiver espaço verde, vai ali no espaço verde, fica ali respirando um pouquinho, tomando café ou água e depois volta. Isso aqui já alivia muito o seu estresse, já deixa muito, já ajuda muito a aliviar a tensão, essas pausas. Outra coisa é você estabelecer alguns limites digitais. O que que é limite digital? Então, horários para você estar aqui no computador e principalmente à noite, porque à noite, além de te trazer mais estresse, pode prejudicar o teu sono, que traz mais estresse. Então estabeleça um limite, olha, até, se no máximo 8 horas da noite, por exemplo, eu vou estar no computador ou eu vou estar ali no celular. Pode usar aqueles filtros também, né, de luz azul, mas recomendo que você tenha um limite para não prejudicar o seu sono. O que você vai fazer agora é o seu mapa da felicidade. Como é que você faz? Você vai pegar uma folha de papel, vai dividir essa folha em 6 partes, então coloca 2 riscos verticais e depois divide ela no meio, então ficou 3 partes para cima e 3 partes para baixo. Em cada uma dessas partes, você vai colocar uma letra do PERMA, lembrando que o PERMA, o A, depois tem o H. Então, cada um você vai colocar uma letra, pode escrever, né, também, aquilo que se refere à letra. Então, por exemplo, no P você coloca lá emoções positivas, no E você coloca engajamento. Então, você montou ali o seu mapa nessa folha de papel. Em cada parte, em cada letra, você vai responder a segunda pergunta: "O que eu posso fazer mais essa semana para ter mais dessa letra na minha vida?". Então, o que que você pode fazer para ter mais emoções positivas? O que você pode fazer para ter mais engajamento? O que que você pode fazer para melhorar seus relacionamentos? Você vai escrever o que que você pode fazer mais nessa semana para ter mais dessa letra na sua vida. Tem que ser algo específico, né, com detalhes, tem que ser algo alcançável e que depende de você. Então, tem que ser algo: "Ah, eu quero emoções positivas, eu quero ir para Paris essa semana, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo", aí não po tem aí não adianta. Então tem que ser coisas realmente específicas, que alcançáveis e que realmente dependam de você. Emoções positivas, por exemplo: "Ah, eu vou anotar a vitória do dia sempre antes de sair do meu trabalho". Na parte de saúde, vou fazer as 5 pausas, pausa de 5 minutos a cada 90 minutos de trabalho. Então depois que você anotou nessa folha tudo aquilo que você pode fazer para ter mais de cada uma das letras: "Emerson, quantas anotações eu vou ter que fazer?". Quantos você conseguir. Quantos você vier na sua mente, o que que você pode fazer daquilo para ter mais daquela letra nessa semana. Depois que você anotou tudo, você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma letra só, e trabalhar nela. Então, fazer tudo aquilo que você anotou, tá? Por pelo menos uns 15 dias, né? Às vezes pode ser por 30 dias, mas com 15 dias você já vai ver o resultado, tá? Então, pode ser qualquer letra, aquela que você preferir começar. Pode ser o P, pode ser o E, pode ser o A, pode ser o H. Então você vai focar nessa letra, fazendo tudo aquilo por algo entre 15 e 30 dias. Depois que você fizer isso, aí você parte para outra letra, e parte para outra letra, e aos poucos você vai incluindo todas as letras na sua vida. Quando a gente fala em letras, na verdade, você não vai incluindo letras, você vai incluindo ações, vai incluindo comportamentos diferentes que vão te ajudar a ser uma pessoa e um profissional mais feliz. Então, respondendo à pergunta: é possível ser feliz no trabalho no setor público, no serviço público? A resposta é sim, mas esse sim não está ligado muitas vezes à remuneração, aonde você trabalha, a situações que você vive, ele está mais ligado a como você reage a elas, a quais são as suas escolhas, a escolha de ações que você tem e a escolha da maneira
como você vivencia tudo isso. E vivenciando de maneira diferente, você pode sentir de uma forma diferente também. E falando em sentir, eu tenho também vários vídeos que falam sobre emoções, falam sobre emoções de uma maneira geral, principalmente sobre o desenvolvimento de competências socioemocionais ou de inteligência emocional. Você quer ficar por dentro disso também? Então procura outro vídeo aqui no meu canal, o vídeo vai estar aqui em cima, eu vou deixar o vídeo aqui. Se por acaso você não achar esse vídeo, procure aqui no canal que com certeza você vai ter. Obrigado, até o próximo e tchau, tchau.